Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui apresentando o Bate-Papo das 6 e hoje nós vamos falar de um tema que se tornou a coisa mais importante nesse ano de 2020, né? Que é a questão do Covid-19 novamente. A gente teve um aumento expressivo agora nos casos no Brasil e no mundo se falou em uma segunda onda, né? E aqui no Brasil a gente ainda não pode, a gente vai escutar um pouco disso hoje aqui, se é uma segunda onda ou não, porque a gente não teve uma queda brusca na contaminação nesse período, né? Só que estamos vendo que depois das eleições principalmente, então o comportamento do brasileiro mudou e a gente está vendo um aumento expressivo em todas as cidades praticamente do Brasil. E hoje eu tenho o prazer de ter conosco aqui a doutora Alessandra Santos, uma colega infectologista que está vivendo isso aí de uma forma muito intensa, né? Então, praticamente eu tenho uma dupla aqui que quem tem o problema na cidade de Linhares acaba conhecendo as doutoras. E ao lado nós temos a doutora Kênia Schultz, que é uma colega pneumologista, então nós sabemos hoje que o pulmão é o grande complicador dessa doença, uma doença que a gente conhecia muito pouco e ainda continua conhecendo muito pouco, mas já sabe aonde é o ponto que ela mais complica, né? Então, doutora Alessandra, bem-vinda. Obrigada, João, muito bom sempre estar aqui com você. Aliás, venho aqui porque realmente é muito prazeroso e eu acho que tem uma grande utilidade o programa. E estar com a Kênia, que é uma pessoa que eu admiro pra caramba, me ensina muito, aprendo muito com a Kênia e com você também, tá, João? E falar sobre um assunto tão atual, né? Hoje eu brinquei com uma paciente no consultório e falei assim, olha, você está chegando com dúvidas, eu vou ficar com as suas dúvidas, mas vou te dar algumas também, porque quem tem certeza sobre Covid não sabe de nada, né? A gente está aprendendo a trocar a roda do carro com o carro em movimento, né? E espero poder ajudar de alguma forma hoje. Ótimo. Kênia. Obrigada, João. Obrigada, Alessandra. É sempre bom mesmo estar aqui para a gente falar desses assuntos da saúde, né, de uma forma geral. Claro que 2020 o assunto é Covid, não temos dúvida disso, e sempre importante falar, dar a nossa opinião, os nossos conselhos, né, aos pacientes. É o que a Alessandra falou mesmo, são muitas dúvidas, mas nesse ano, já depois de março para cá, já são aí 9 meses pelo menos de doença, que a gente já tem algo conhecendo sobre isso, sobre o tratamento. Realmente o pulmão é o órgão-alvo, né, onde o vírus entra, né, ele começa o processo inflamatório pelo pulmão, mas claro que outros órgãos também podem ser envolvidos e eu acho que a gente vai contribuir em toda essa discussão aqui hoje. Ótimo. Então, nós esperávamos, voltando lá atrás, né, retrospectivamente, nós esperávamos não estar mais fazendo esse programa aqui com medo dessa doença novamente. A gente esperava já ter uma solução ou terapêutica, né, para tratar a doença de uma forma mais efetiva, ou até mesmo
você fazendo a imunização com uma vacina, mas terminando o ano e nós temos aqui notícias, né? Então, o Espírito Santo tem quase 2.000 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Isso foi a notícia de segunda para terça, dia 30, né? O total de mortes no estado chega perto de 4,3 mil pacientes. Então, é uma situação que a gente vê e vê com muita preocupação. Só agora, vocês acham que está acontecendo uma segunda onda da parte epidemiológica aí na infectologia, que é a sua área? Isso poderia ser classificado ou isso é uma mudança de comportamento? O que está acontecendo aí? É exatamente isso, João. É mais uma mudança comportamental, né, do que uma segunda onda. Até numa coletiva do secretário do Estado de Saúde, ele usou um termo que eu gostei muito, é uma expansão, uma segunda expansão. Vocês lembram que quando começaram o número de casos, depois esses números de casos foram aumentando, manteve um platô, teve uma tendência à queda, mas que agora voltou a subir, justamente pela questão comportamental. As pessoas estão saindo mais, as pessoas estão se expondo mais, perderam um pouquinho do medo, nós tivemos as eleições, nós tivemos feriados. Então, isso, na minha opinião, não é uma segunda onda, é uma expansão realmente do número de casos, né? E olha que a gente ainda nem consegue diagnosticar todos os casos, né? A gente consegue fazer PCR para todo mundo. Mas, quanto mais gente, mais caso grave haverá, né? Então, hoje eu combinei com a Kênia, mais cedo, a gente conversando, que a gente ia tentar ser um pouco otimista, porque eu percebo que as pessoas também estão um pouco abaladas, porque nós perdemos a nossa liberdade de ir e vir, nós, né, tínhamos muitos sonhos, muitas coisas planejadas para esse ano que não foram realizados. Então, hoje eu queria deixar uma mensagem de otimismo perante a possibilidade de uma vacinação, perante um conhecimento melhor do manejo clínico desses pacientes, né? Agora, eu também não posso deixar de falar que, infelizmente, nosso caminho ainda será longo. Kênia, a gente vê que a Kênia, ela tem, e a Alessandra, é claro, estão tendo um contato muito íntimo, muito próximo a mim nesses últimos dias, né? Então, eu estou aqui hoje, eu acabei de chegar do Rio de Janeiro, o meu sogro está internado com quadro grave, então, graças a Deus, uma fase, parece que menos avançada agora, em fase de recuperação, né? Possivelmente é um quadro que a gente já terminou o maior quadro inflamatório. Mas vários familiares, inclusive eu tive o meu processo de contaminação há mais ou menos umas 3 semanas e a gente vê que isso aumentou, né? Então, de família, ainda mais você tendo as restrições, você ainda tomando conta, né? Nós somos médicos, né? E eu acredito que eu não tenha me contaminado no meio médico, né? Então, eu acho que o meu meio acabou sendo familiar mesmo, as crianças brincando juntas e que a criança ela fica praticamente assintomática, né? Uhum. Kênia, queria que você... Qual é a sua impressão? Porque eu acho que a gente teve alguns avanços, principalmente no diagnóstico precoce e como evitar uma devastação grande da doença. Então, a gente sabe, às vezes, identificar e com maior rapidez, é claro, isso se estende ao câncer, tudo, né? Mas eu acho que se a gente começar a pegar esse paciente que vai evoluir de uma forma mais grave, e identificar ele, a gente tem uma chance muito maior de recuperação, né? Eu costumo, João, chamar o que as pessoas têm falado tanto sobre o tratamento precoce, eu costumo chamar de intervenção precoce, né? Essa doença, eu já discuti com a Alessandra isso, assim, a impressão dessa doença é que tem que ter o momento certo para ir ao hospital. Então, por muito tempo, as pessoas ficaram com muito medo de ir ao hospital, até hoje, né? Tem muito paciente que fica receoso, eu não quero ir ao hospital, porque eu tenho medo de contaminação, ou eu tenho medo de evoluir para a UTI. Acho que a mensagem para todo mundo é de que essa doença, quando ela tem uma evolução para maior gravidade, que ela vai dar os sinais. Quais são esses sinais, né? Falta de ar, queda de saturação de oxigênio, né? Que a gente já tem hoje a orientação do oxímetro de pulso, que é fácil das pessoas terem, né? De dedo. Então, hoje as pessoas já estão bem mais orientadas, já conseguem comprar isso na farmácia e ter em casa. Ali a gente consegue ver saturação de oxigênio e frequência cardíaca, 2 sinais importantes
de piora clínica, né? Além da sua sintomatologia, você perceber piora de falta de ar ou perceber uma febre muito alta que não está se controlando, é momento de ir ao hospital, de procurar ajuda. Nós, na assistência ambulatorial, isso tem feito diferença, que o CRM liberou o atendimento online, né? As orientações por telefone, a gente tem feito isso para dar segurança aos pacientes. Mas é o que eu sempre falo com a Alessandra, assim, eu acho que é um paciente que, se eu ver ele hoje no meu consultório e hoje ele estiver bem, ainda assim eu vou orientar que a partir de amanhã, qualquer sinal de gravidade, procurar o hospital. Essa doença é em fases, né, João? Assim, e essas fases, elas são... A primeira fase, quando você se contamina, ela vem com sintomas muito discretos, coisas que você tem no dia a dia. Uma dorzinha de garganta que apareceu hoje, amanhã melhora. Aí dá um vômito, uma diarreia, que você acha que é alguma coisa que você comeu. 5 dias depois é que aparece o febrão. E aí olha o tanto de gente que você já contaminou nesse ambiente familiar, no ambiente de trabalho. Realmente a gente fica muito atento aos mínimos sintomas, de fase até inicial de doença. E aí quando surge aquela fase que a gente chama, que você chamou de fase inflamatória, que é onde o pulmão realmente sofre mais, tem alguns exames que nos ajudam nisso, alguns exames laboratoriais, a tomografia de tórax ajuda a estimar risco. Mas, assim, a minha opinião é de que o mais importante de tudo é a sintomatologia clínica. É aquela percepção, né, Alessandra, de a gente ver o paciente no ambulatório e falar, esse paciente vai evoluir pior. Ou olhar o exame e falar, esse paciente está ótimo, mas esse exame já está indicando um processo inflamatório muito precoce. E aí, para essa fase, a gente já tem tratamento, a gente tem medicações para tentar evitar maior progressão de doença. E o principal é o suporte hospitalar, né? Que a gente, em alguns casos, precisa ter, inclusive de UTI, né? Mas não é só o aparelho, não é só um oxigênio, não é só o suporte de ventilação mecânica, é um suporte médico, né? De assistência na hora certa. Alessandra, então... Como a Kênia falou, eu acho que o que mudou aí, que no início a gente fala, não, fique em casa, e assim, mas nós sabemos que a falta de ar ela pode ser uma consequência muito tardia, né? Então, esses pacientes, então se você às vezes, você tendo um marcador, principalmente naqueles pacientes de alto risco, né? São os obesos, diabéticos, hipertensos, então várias comorbidades, né? Mas eu acho que tem esse papel aí de você saber identificar, então... Acho que a orientação hoje, ela deixa de ser aquela de mandar o paciente ficar restrito dentro de casa e você procurar auxílio quanto antes, porque se esse paciente chega numa fase muito avançada, depois você fica limitado na seu arsenal terapêutico, né? Inclusive, bom a Kênia ter falado na questão das fases, que eu acho que uma mensagem que eu quero que fique hoje nessa entrevista, que vocês entendam quais são essas fases, né? Nós temos a fase virêmica, é uma fase que dura mais ou menos do primeiro dia até o 5º dia de doença. É aquela fase que você acha que você pode estar gripado, que você pode comer alguma coisa que deu errado, você sente dor de cabeça, ou você sente uma dorzinha de garganta, o nariz pode escorrer, não precisa ser tudo isso junto não, uma dessas coisas. Alguns pacientes me procuram só porque tem uma dor de cabeça muito forte, né? E que não é comum ter. E aí, do 5º dia até o 9º dia, a gente chama de fase pulmonar. Que aí sim o paciente começa a ter uma tosse mais vigorosa, começam as manifestações de dispneia, falta de ar, começa a perceber que a respiração está mais difícil, né? E do 9º dia para frente, o que eu costumo falar para os meus pacientes, é aí que a gente chama muito atenção, principalmente os pacientes que mantêm febre. Febre é um sinal inflamatório e começa a fase inflamatória da doença. Nem todos os pacientes terão essas 3 fases. A maioria, graças a Deus, fica na fase virêmica, né? Agora, a parte que vai para a fase inflamatória, a partir do 9º dia começa aquela febre que não é aquela febrona também necessariamente não, mas é febre todos os dias. Ao invés dessa febre ir embora, o processo persiste, tá? Então, é importante você conhecer essas 3 fases. Quanto à parte do hospital, o hospital meio que virou o vilão, né? Vou pegar Covid no hospital. Para com isso. Eu trabalho em UTI, eu acompanho os pacientes em UTI, eu acompanho o paciente ambulatorial, a Kênia, a gente trabalha com os pacientes graves, e eu não peguei ainda.
entendeu? Eu peguei há 2, 3 semanas atrás, então desde março eu estava me expondo todo dia no hospital. Não né? quer dizer que eu não vá pegar, eu provavelmente vou pegar no momento, mas eu estou me cuidando. Dentro do hospital a gente cuida muito, a gente lava a mão muito, a gente usa os EPIs, então assim, é uma forma da gente estar... A gente tem a limpeza da superfície que ocorre o tempo inteiro no hospital. Às vezes o paciente nem percebe isso, mas a gente está limpando as superfícies. Lembrando que a doença é transmitida pelas gotículas, né? Então, a gente tem que estar limpando superfície também, que às vezes em casa, todo mundo sentado na mesa, conversando, assintomático, eliminando gotícula também, né? Então, o hospital não é vilão, o hospital ele está aí para ajudar e tem ajudado muito, graças a Deus. Ótimo. Kênia, vamos lá agora falar um pouco dessa realidade. Tem um motivo agora? Será que o calor está chegando ou choveu muito? O que pode ter sido um motivo que isso aí agora... Que a gente está vendo uma multiplicação muito grande. Colatina, acho que ontem saiu uma notícia também que uma explosão de casos também. Então, em nossa região, o prefeito Guerino soltou um comunicado também do aumento. Então, e a gente sente que a população tem uma resistência. Eu acho que nós não vamos ter aquela situação que nós passamos lá antes, igual foi uma conversa de vocês aqui hoje, né? Então, de se fazer um lockdown novamente, mas tem que ter uma certa conscientização, né? Então, o que seria mais ou menos o que voltou a trazer esse boom aí? E lembrando que esse aumento, né, chamar de segunda onda ou chamar de expansão da primeira, eu acho que não faz nem tanta diferença, né? O fato é que aquele fator R que a gente falou tanto no início da pandemia, né, que quanto maior, pior a disseminação, ele voltou a subir. Então, a gente tem um paciente transmitindo para mais de um, quando o risco de disseminação aumenta muito na aglomeração de pessoas. Então, assim, eu concordo com a Alessandra de que esse novo aumento tem tudo a ver com o comportamento. Existem já bem definidos, assim, quais são as ações de maior risco, né? Você vê que na Europa agora, na segunda onda, pelo menos em alguns países da Europa, a França, eles fizeram um novo fechamento, mas um lockdown mais maleável. As escolas continuaram abertas, os supermercados, as áreas essenciais continuaram, fecharam o quê? Os bares, onde se movimenta, né? E alguns setores estão abrindo só no final de semana para diminuir a circulação de pessoas nos ônibus, nos transportes coletivos. Então, assim, a realidade aqui no Brasil é o que a Alessandra citou, assim, não houve aquela queda muito importante na primeira, desde março, justamente porque não houve um lockdown total, né? E aí agora o que a gente está vendo de novo aumento é as pessoas voltando a viver as coisas que viviam antes, achando que o vírus tinha realmente desaparecido. Isso não aconteceu, é fato que não aconteceu. Então, agora, chegando o fim do ano, é o que a Alessandra citou, assim, não quer dizer que não vamos comemorar o Natal e o Ano Novo, a gente vai continuar comemorando, mas num novo normal, né? Famílias, número menor, tentar ambientes mais abertos. Tem que comemorar o Natal em família, vamos ter preferência em ambientes abertos, um luau na beira do mar ou uma área aberta da sua casa. Tentar até mudar o tipo de buffet, o tipo de alimentação, não colocar muita aglomeração numa mesa ou muito petisco, enfim. Nós vamos ter que achar o jeito de viver normal. E realmente não tem para chamar esse novo aumento, não é a culpa do vírus. A gente acredita que não é a culpa do vírus, né? O vírus não deve ter mudado tanto de março para cá, mas a gente também não tem prova de tudo isso. Então, o que a gente tem de real é a mudança comportamental, né, João? Assim, eu acho que isso, com certeza, fez diferença para aumentar esse número de casos. E a experiência, é o que a Alessandra falou, assim, a gente está com mais experiência no atendimento hospitalar, mas à medida que o número aumenta, o número de pacientes graves aumentam proporcionalmente. Então, vai aumentar o número de pacientes leves e, proporcionalmente, o número de pacientes graves que vão depender de hospital. O grande problema é que a gente tem o paciente que agarra dentro do CTI, né? Também. Então, é um paciente, né, Alessandra, que ele entrou na fase complicada mesmo, ele geralmente fica 15, 20 dias... Quando não evolui para óbito, né? Então você vê, eu tenho os dados aqui, você vê, no mundo hoje, estava pegando os dados da Johns Hopkins,
nós temos 1.487.695, até 2 horas atrás, mortes no mundo, né? Então, e 64 milhões de pacientes contaminados. Você vê, o Brasil saiu, os Estados Unidos na frente, né, depois, e o Brasil hoje já está em terceiro em número de contaminados. Outros países que saíram mais atrás, acharam que ficariam imunes, né? Tá vendo agora que isso muda, né? A Argentina, que fez o lockdown completo, tem uma taxa de mortalidade hoje maior que o Brasil por habitante, né? Então, são dados que a gente também tem que ir aprendendo, que não tem como fugir da doença, né? Isso foi motivo de discussão entre os infectologistas, por exemplo. Tinha a linha que era contra, a linha que era a favor, aquele monte de desconhecimento. Porque a gente, na época, na ocasião, hoje a gente tem um conhecimento da transmissão da doença, de como se transmite e como evitar. Então, a gente vai ter que usar essas ferramentas, né? Vai ser o Natal no novo normal, um ano novo no novo normal. Tanto é que as prefeituras estão proibindo festas públicas, né? Que eu acho que, infelizmente... A Secretaria de Saúde já falou que a maioria das cidades praianas aí já não vai ter queima de fogos. Não vai ter queima de fogos. E justamente nós temos agora próximo ao Natal, né? Que é a hora que todo mundo vai para a rua fazer as compras. Eu acho que a gente vai ter um Natal mais restrito, né? Com certeza. Com né? certeza. Eu acho que vai ter menos presente. Papai Noel não vai ser tão tranquilo esse ano, não. A gente, inclusive, é uma coisa que eu oriento, sim. A gente tem que procurar evitar, né, circular menos mesmo. É difícil. Eu estou muito preocupada com a questão psicológica das pessoas, né? Para a gente que é médico também é difícil ficar em casa. Não é fácil. A gente também tem dificuldade, né? Mas... E eu acho que é muito importante a gente começar colocar a responsabilidade em cada um, né? E não jogar sempre a responsabilidade para os governantes, para o comerciante. O comerciante está ali trabalhando de máscara, se cuidando, e aí você entra na loja sem os cuidados. Então, eu acho que é importante a gente tomar consciência, né? Cada um fazendo a sua parte, né, Alessandra? Isso aí. A gente acaba, como brasileiro, às vezes, sempre querer achar um culpado, Exatamente. né? E não sabemos Nunca é a gente, né? que É o nós outro. somos os Exatamente. principais culpados por estar com isso. Então, estamos chegando aqui ao fim do primeiro bloco e daqui a pouco voltamos novamente, batendo um papo interessante aqui de uma situação que mudou a vida de todo mundo, que é o Covid-19, agora em 2020, e estamos vendo que 2021... nós não vamos ficar livre dele, não é só virar o ano que a gente vai ter uma novidade, né? Então, com a doutora Alessandra Santos e a doutora Kênia Schultz. Até daqui a pouco. Voltando aqui no segundo bloco, falando um pouco mais sobre o Covid, essa volta desse aumento dos casos, né? Principalmente pela mudança do comportamento, né? Se perdeu o medo da doença, né? Eu acho que isso aí criou uma falsa realidade. Também chegando no final do ano, eu acho que a gente vai falar um pouco agora das vacinas, né, Alessandra? Então, eu acho que aquela contagem regressiva para falar que no final do ano vai sair vacina, vai começar, e o que a gente está vendo agora é uma realidade completamente diferente, né? Então, nós temos que continuar protegendo aquelas pessoas que têm um risco maior de desenvolver a doença, né? Que tem consequências maiores, e lembrar que não tem tratamento ainda e nem uma vacina, né? Para gente disponível agora. A vacina ainda não está pronta. Eu acredito que teremos essa vacina, sim. Agora me pergunta, e aí, doutor, quando? Gente, calma. Todo o processo de produzir uma vacina, ela passa por várias fases, né? E as coisas com certeza estão ocorrendo a toque de caixa por conta de que é uma necessidade mundial, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que eu já ouvi alguns comentários de pessoas falando que não querem tomar vacina, né? Nós temos isso historicamente, né? Do governo obrigar as pessoas a tomarem vacinas de guerra, né, no Brasil por conta de vacinação. Eu tenho certeza absoluta que essa vacina ela será liberada com segurança, ela está sendo feita sobre critérios rígidos, com certeza, entendeu? E com certeza, quando sair, eu me candidatarei a receber essas vacinas com toda certeza, eu receberei sim. Acho que a gente tem que deixar bem claro isso, que ninguém vai fazer uma coisa que vai
fazer mal para as pessoas, entendeu? A gente conversou sobre isso, né, Kênia? Sobre as pessoas estarem criticando o processo de produção da vacina. Eu acho que, acima de tudo, é a gente confiar na ciência, os testes que a gente está acompanhando, né, dos trabalhos científicos, estão super rigorosos, então vocês precisam ter segurança, assim como nós temos, eu também tomarei, com toda certeza. Vai haver a maior questão da vacina, vai ser essa coisa da distribuição, né? Vai ter um grupo que vai receber primeiro, como você falou, o mundo inteiro depende da vacina, então as mudanças comportamentais não podem vir depois da vacina ou antes, tem que ser junto. As mudanças comportamentais vão ter que existir, inclusive depois da primeira pessoa no Brasil ser vacinada, porque não vai conseguir vacinar também todo mundo ao mesmo tempo. Então, essas mudanças comportamentais de 2020 vão persistir por muito tempo em 2021, mesmo depois que vier a vacina. Eu acredito nisso. E, assim, as pessoas estão esperando muito ansiosamente por essa vacina, e a gente sabe que a questão da imunidade, mesmo com a vacina, ainda não é muito bem conhecida. Então, talvez a gente vai ter que tomar mais doses, ou vamos ter que repetir em outra fase. Essa questão da obrigatoriedade, né? É muito triste a gente falar isso, mas algumas pessoas estão duvidando de usar ou não usar a vacina. Eu acho que vamos acreditar na ciência, vamos acreditar em tudo que a gente já aprendeu até aqui. E essa resposta imune, né, Alessandra? Eu acho que é uma coisa que a gente poderia discutir bastante sobre isso, que as pessoas estão buscando um IgG positivo, a tal da sorologia IgG-IgM, né? Isso nem após a vacina a gente vai ter segurança de que um valor de exame de sangue vai garantir a sua imunidade. Então, essa garantia de imunidade é o tempo que vai dizer, são os estudos científicos que vão dizer. Então, a população em geral, nós como população, temos que aceitar os achados e as descobertas da ciência que vão só vir para beneficiar, com certeza. Então, só te lembrando, para você dar um abraço para o pessoal de frente também, que são os enfermeiros que estão no dia a dia nessa luta, né? Então... Opa, o pessoal do Rio Doce falou, doutora, a senhora vai lá e nunca manda abraço para a gente, né? Então, gente... Funcionários todos, os enfermeiros, técnicos, pessoal da limpeza, os outros colegas médicos, pessoal da recepção, senão vai dar problema. Da nutrição, um beijão para vocês, meus queridos, tá? A luta continua, tamo junto. Que bem. E assim, a gente, infelizmente, nós temos sempre novidades que nem sempre são tão boas, né? Então, eu tive lá no Rio agora e alguns colegas da UTI se reinfectando, médicos, profissionais de saúde que tiveram a doença em abril, maio, voltando a ter agora. Então, é uma notícia ruim, né? Porque eu acabei de ter, eu achei que eu já ia ganhar minha imunidade e a gente acaba... Pode ser que eu esteja imune, mas algumas pessoas ainda vão ficar numa situação de vulnerabilidade, né? E a gente não sabe como é que isso evolui, né? João, assim, desde os primeiros meses, né? Assim, essa é uma dúvida de todos os pacientes, né? Eles vêm nas consultas, é uma angústia sempre uma atrás da outra, porque depois que você pegou, a pergunta para o médico eu vou poder pegar de novo? Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Então, assim, desde o início, a gente vem orientando que mesmo os pacientes que já pegaram, né, já tiveram Covid-19, manter todos os cuidados de uso de máscara, higienização de mãos, até porque esse vírus, a particularidade dele de se disseminar no ambiente, eu acho que a gente nunca viu, né, Alessandra, um germe que fizesse isso com essa potência toda. Eu lido com germes respiratórios dentro do meu consultório, com tuberculose, com H1N1, com pneumonias de diversos tipos, e a gente nunca no consultório, no ambulatório, precisou usar máscara. Uhum. E a gente nunca teve tanto medo. E assim, claro que a máscara, quando você faz as medidas invasivas dentro da UTI, elas são necessárias, mas no ambiente de consultório médico não tinha essa necessidade. Então é para vocês verem, se vocês entram num consultório médico e vem um médico com uso de máscara, com higienização de mãos tão frequente, de superfície, acreditem, esse vírus tem sim disseminação pelas superfícies.
Então, se você já pegou e você vai para a rua e não tem todos esses cuidados, você também vai chegar em casa e vai carregar o vírus na roupa, na mão, e vai disseminar para outras pessoas em casa, né, Ale? Com certeza. Inclusive, uma coisa que as pessoas me perguntam sobre o uso da máscara. Já me perguntaram algumas vezes, tem trabalho científico mostrando isso ou é só invenção? Não, tem trabalho científico também. Confesso que no início da pandemia, quando começou-se a se falar do uso de máscaras, a princípio eu falava, gente, isso não vai resolver porque as pessoas não sabem usar máscara, né? Mas, olha só, é uma doença de transmissão por gotícula, então é pela minha saliva que eu vou transmitir. Então, a máscara, ela acaba servindo de barreira, sim. Né? Se a pessoa está doente, ela vai servir de barreira para a transmissão. Daí a orientação que a gente dá, que quando a gente está usando a máscara, se a máscara, a gente perceber umidade na máscara, a gente tem que trocar essa máscara. Dentro do hospital, a gente faz isso com frequência, né? Dependendo do tipo de máscara. A máscara cirúrgica comum, a gente tenta trocar com maior frequência, né? Agora, fora as máscaras de tecido, elas evitam, sim, a transmissão, mas tentem trocar ela com uma frequência maior. Não use ela o dia inteiro, não. Ficou úmida, tem que trocar, tá bom? Só para algumas informações, né? Hoje na Inglaterra teve um sentimento aqui, um colega de lá, né? Estamos em êxtase aqui, a coletiva de imprensa foi às 7h30 da manhã e todos ligados, como na época que o Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, anunciou o fim da guerra. Então, ele fez o anúncio que semana que vem já começa a imunização da população na Inglaterra com a vacina da Pfizer-BioNTech. E a gente sabe que é uma vacina que para a gente vai ter uma complicação muito grande, né? Porque todo mundo acha que é muito fácil, mas a gente daqui a pouco vai vendo os problemas. É uma vacina que necessita do armazenamento a 80 graus negativos. E nós não temos congeladores que chegam a essa temperatura. Então, essa vacina tem que chegar aqui, devidamente armazenada, e tem que permanecer armazenada nos locais onde vão ser aplicados. Então, olha a dificuldade num Brasil de dimensões continentais que nós temos. E tem a outra vacina, se eu não me engano, da Moderna, né? Então ela necessita 20 graus. Eu acho que os nossos freezers chegam a 20 graus no máximo, né? Mas nesse caso desse nível de temperatura, então pode ser que a gente não vá conseguir utilizar essa. Antes de vir para cá também, eu recebi a notícia que o ministro da Saúde, o Pazuello, ele anunciou que dia 15 de janeiro vai começar a ficar disponível no Brasil, vai chegar os primeiros lotes da vacina, de uma vacina da dos Estados, da Europa mesmo, eu esqueci. Da AstraZeneca, não? Eu acho que é da AstraZeneca. Eu posso confirmar depois, mas ele anunciou hoje que ela está chegando dia 15. Os Estados Unidos, dia 15 desse mês, já começa a chegar essa da Pfizer. Mas é uma logística aqui nos Estados Unidos, que é uma potência, a Inglaterra que é pequenininho, né? Então eles têm que ter uma logística devido ao armazenamento. Essas né? estratégias de saúde pública, com certeza serão pensadas e serão... vai ter alguma solução, né? Mas não tem nada que vai ser assim. Mas com certeza alguma estratégia para a gente vai chegar. Agora vamos esperar, né? O Kênia, só falando um pouco mais, existem alguns mitos, né? O paciente, depois que ele tem a doença grave, ele consegue dar o diagnóstico dessa doença com raio-x? O médico, ele consegue? Então, tem algumas cidades que não tem alguns métodos diagnósticos. Você vê a dificuldade que nós temos. O paciente, se fizer um raio-x na fase inicial, em algum momento, ele vai conseguir dar o diagnóstico dessa doença? É bom você falar disso, né, João? Porque tá todo mundo ouvindo falar do vidro fosco na tomografia, né? O vidro fosco na tomografia nada mais é do que o processo inflamatório da pneumonia viral, né? O COVID como pneumonia viral. Para isso vir no raio-x, só se for uma lesão bem extensa. Primeiro, é muito periférica, discreta nas fases iniciais, né? Nessas fases da doença. Se a gente pegar até o 7º dia, que é o padrão aí de pouco comprometimento pulmonar, você só vai conseguir ver em tomografia de tórax. E o pior, a gente não percebe nem no exame físico.
isso que dificulta mais essa doença. Quando você examina no consultório e depois olha a tomografia e fala, não bate com o que eu examinei, né? Porque essa doença, ela, apesar de chegar pelas nossas vias aéreas, o processo inflamatório é intersticial, é no entorno das vias aéreas, de forma muito intensa. Então vem uma cascata, uma chuva de processo inflamatório, de células inflamatórias que invadem ali o pulmão. E aí isso dá tanta repercussão ventilatória e até circulatória, né? Bom lembrar também sobre essa coisa da doença causar, do vírus também causar um efeito trombótico importante. Então, as trocas gasosas, o oxigênio para você receber no corpo, ele depende no pulmão do sangue e do ar entrando. Então, as duas coisas podem estar comprometidas nessa doença. E essa coisa do pós-Covid também, né, João? Assim, existe muito essa discussão. Como que esses pacientes com doença tão avançada pulmonar, como isso vai se comportar depois dos 14 dias? Isso vai depender muito se o paciente evoluiu da forma mais leve em casa, mesmo que tenha alteração tomográfica. Muitos que estão em casa estão com alteração tomográfica, mas não tem alteração clínica importante a ser internado. Então, os pacientes que provavelmente evoluirão com maior risco de complicações pulmonares são aqueles internados em UTI, sob alta dependência de oxigênio e de ventilação mecânica. Então, assim, João, muito do que nós conhecemos dessa doença, do ponto de vista pulmonar, vem de outras doenças virais. Né, a própria gripe espanhola, né, tem vários trabalhos já da época do pós, né, de como que esses pacientes se comportaram depois. E aí se fala da fibrose pulmonar, né, que é uma outra doença que viria secundária a isso. Isso daí a gente espera, nós pneumologistas, esperamos que os pacientes que vão evoluir serão os que estão na UTI, sob dependência de ventilação, de alto fluxo, enfim. Mas nós realmente não temos todas as respostas, como que isso vai se comportar a longo prazo. Vários estudos científicos, vários locais, inclusive no Brasil, estão fazendo acompanhamento desses pacientes no pós. Alessandra, só para a gente... Eu vejo a Kênia falar, eu fico viajando, adoro. nesse tempo aí, que a gente já caminhou com o Covid, tem alguma medicação milagrosa para prevenir o Covid que você pode carimbar? Eu acho que a gente é muito uma situação ainda que todo mundo fica perdido. Fala-se na vitamina D, no zinco, a cloroquina já foi aventada, depois vamos falar, polemizar um pouco o tratamento inicial, que a gente vê hoje os kits, né? Mas tem alguma vitamina, alguma situação que mudou esse curso aí? A gente está ainda navegando no oceano. Para prevenção, na verdade, são as medidas de evitar de pegar o vírus mesmo, na minha humilde opinião, né? Até agora não tem nada que comprove que o uso de vitaminas, de medicamentos, realmente corte esse o caminho natural, né? A contaminação. Quanto à doença, sim, a gente tem medicamentos que a gente sabe que nós temos que usar em determinados momentos, em determinadas fases, né? É até engraçado que muitos pacientes já chegam no meu consultório já tomando enoxaparina, já tomando corticoide no 4º dia de doença, né? Descobre que tem a doença, até por testes que não são tão fidedignos, a gente também tem que chamar a atenção para isso, né? Que tem testes que não são tão assim, deu positivo, está com Covid? Não, não está com Covid. Pode ser que esteja, às vezes tem testes, a gente tem testes de triagem e tem testes confirmatórios, né? A questão da IgG que a Kênia falou, é bom frisar, IgG e IgM não é sinal de que você está imune, né? E as medicações, elas têm fases que a gente deve usar, né? Lembrando que toda medicação pode ter um efeito colateral. E, geralmente, essas medicações são para pacientes já internados, né? São os pacientes que evoluem de forma mais grave. A Covid-19 é uma doença que o modelo dela é o modelo da sepse, né? Inclusive, os pacientes que têm sepse, eles evoluem com pulmão de SARA, uma resposta inflamatória pulmonar, que pode evoluir com sequela, assim como o pulmão do paciente com a Covid-19. Então, passa rápido, né? A gente já está indo para o 3º bloco, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais e a gente vai falar um pouco das medicações para o Covid aí, algumas polêmicas aí daqui a pouco. Espera aqui.
Então, voltando agora para o terceiro e último bloco, falando sobre Covid hoje com a doutora Alessandra Santos, infectologista, e a doutora Kênia Schultz, pneumologista. Então, vamos agora polemizar um pouco. Então, acabou as eleições, né, que foi, no meu ponto de vista, foi o grande carimbo do Supremo, na verdade, que decidiu que ia ter as eleições. Então, isso eu acho que permitiu a população achar que se está permitido para votar, está permitido para ir para a praia, para tudo. Então, eu acho que isso aí acabou dando aumentando os casos agora nessa fase. Tá bom. Existem vários kits que a gente escuta aí, tanto defendidos por uns, por outros. Só que a gente já tem muito tempo, alguns trabalhos, vários trabalhos já saíram, e assim, outros não vão ter tempo ainda de ser analisados. A gente, na medicina, às vezes, tem dispositivos na minha área de hemodinâmica que precisaram de 10 anos para se comprovar o benefício, para atingir o número exato, para ver a população que atingia. Mas eu queria saber hoje a opinião de vocês. Uma coisa rápida, né? Um corte rápido Tramontina. Cloroquina. É comprovado o efeito depois que você tem a doença ou não? Não. Não, para mim não. Não. Ivermectina, tem alguma comprovação que tem benefício ou não? Não. De prova científica, não. Não. Anita? Não. Vitamina D? Não. Não. Vitamina C? Não. Então, como vocês podem ver, o que a gente tem hoje na medicina, tudo na medicina demora muito para se comprovar com segurança e eficácia. Alguns medicamentos que estão sendo discriminados, a gente começa a ver muita prescrição do vizinho, né? Então, o vizinho tomou e ficou bom, ele ficou internado, então as pessoas, isso serve até para mim mesmo, nós seres humanos, a gente quer uma segurança que todo mundo fique tão inseguro a partir dessa doença, né, que a gente quer ver se evita. Só que o que está mostrando, a gente não tem uma forma de evitar, a não ser ter uma vida saudável, né, Kênia? Então, eu acho que os hábitos, você ter a sua imunidade protegida, eu acho que é o maior dos remédios, né? Com certeza. E assim, quando a gente fala em kit, né, para qualquer doença, vamos pensar em qualquer doença, existe aquela doença em que você dá o mesmo remédio para todo mundo? Não existe. Eu acho que a gente começa por aí. Kit para dar para a população inteira, isso nunca ia funcionar. Porque a gente sabe que mesmo os remédios que foram estudados de março para cá, que inicialmente a gente imaginava que ia ter resposta, mesmo esse, se hoje tivesse definição de indicação, seria provavelmente para alguns pacientes e para outros não. Então, é muito difícil a gente ter uma medicação que faça esse efeito em todo mundo, né? Esse efeito preventivo ou esse efeito de tratamento. Porque existem essas duas discussões, né? Existia alguma medicação que a gente pudesse tomar para prevenir? Os pacientes perguntam muito isso. E não existe. Eu acho que vida saudável é bom para prevenção de qualquer doença, né? Inclusive as doenças infecciosas. Nós sabemos que os grupos de risco são os grupos que têm doenças crônicas, né? É claro que um paciente jovem também pode ter uma doença mais grave, mas isso não é tão frequente. Então, na minha opinião, assim, kit para todo mundo não seria, porque até hoje, como o João falou no início do programa, né, são famílias inteiras contaminadas, de todas as idades, com todos os fatores de risco. Então, quando a gente faz uma consulta, esse paciente tem indicação dessa medicação e esse outro não tem. As medicações que a Alessandra citou, as medicações de tratamento da doença instalada, não do vírus. Não existe um remédio que mate o vírus. As fases da doença, elas estão acontecendo em todos nós e é nossa imunidade que vai se defender e os remédios ajudam nesse processo inflamatório, nesse efeito trombótico, né, nesse sentido. Eu acho, Alessandra, não sei se você concorda, mas nós temos que saber identificar aquele paciente que ele vai se tornar crítico. Eu acho que a identificação, porque na grande maioria, as crianças não têm sintomas muito relevantes, elas passam muito bem pelo processo. É impressionante que é a mesma doença e a criança, ela passa lisa. A grande maioria. A grande maioria. Mas tem as pessoas, até mesmo alguns jovens, que evoluem muito mal. Mas eu acho que nós temos que saber identificar isso, né? Porque
aquela febre de 6 dias que não passa. Eu acho que é muito importante esse paciente, a gente voltando àquele papo de novo, esse paciente procurar um médico, não precisa procurar o pronto-socorro, mas procurar um médico, por quê? Ele, com alguns exames, ele vai conseguir saber se ele está muito inflamado, né? No caso, a gente tem que detectar a inflamação e o quadro pulmonar também, o acometimento. Então, a gente tem um diagnóstico da tomografia e nós temos também alguns exames de sangue que mostram o grau de inflamação. Porque, por si só, o exame de PCR, de IgM, IgG, isso aí não vai dar prognóstico, né? Então, se você está numa população que você está com 90% das pessoas do seu lado com Covid, você fica querendo saber se você está com Covid, com todos os sintomas de Covid, a gente brinca, né? Tá na gaiola, é amarelinho e canta, né? Então, você quer só pro carimbo lá para provar, mas você tem que ficar preocupado com aquele paciente que começa a ter um sintoma de queda do estado geral, você vê que ele começa a cair muito rápido, então você tem que correr com esse paciente para uma unidade de saúde, porque esse aí possivelmente vai ser aquele que vai estar com a tomografia de 25 a 50, de 50 ou mais de comprometimento, ou PCR, um fator de inflamação, né, Alessandra? São vários fatores que a gente acompanha. O acompanhamento dessas fases é fundamental. Outro dia eu atendi uma paciente, ela saiu do meu consultório, que entrou em seguida falou para mim assim, nossa, doutora, ela está mal. E ele, em seguida, passou para o atendimento comigo, eu pedi para interná-lo. Ele falou, doutora, mas eu não estou ruim, igual aquela paciente. Eu falei, pois é, mas são coisas que a gente consegue ver através de um exame clínico, através de exames laboratoriais, através de uma história clínica colhida, entendeu? Às vezes o que você está sentindo, você acha que não é importante, mas isso tem que ser informado. Uma pergunta de uma telespectadora, Jeane, dos Três Barras. O diabetes, o paciente com diabetes tem que ter um cuidado especial? Sim, é grupo de risco, fator de risco. E principalmente depois... O descompensado, principalmente, né? Que ele vai descompensar, principalmente se começar a tomar os corticoides, né? Que aí descompensa como um todo, né? Então... O paciente diabético, de um modo geral, né? Ele descompensa com o processo infeccioso, né? Ele descompensa o diabetes. Agora, a gente sabe que o diabetes é um fator, é um grupo de risco para o paciente da Covid. Os cuidados das medicações são muito importantes, né, João, para cada paciente, porque o corticoide, por exemplo, os trabalhos que existem de melhor indicação são os pacientes internados e graves. Então, ir lá na farmácia e comprar a medicação e usar em qualquer tempo, isso pode piorar, porque pode complicar doenças de base, ou pode talvez até estender aquela fase de replicação viral, porque a imunidade não ocorre na hora que tem que ocorrer, enfim. Então, esse uso de medicação aleatória, por conta própria, por conta própria, é um risco. A questão do remédio, o veneno, a questão é a dose, né? E o corticoide, se você não usar com recomendação médica, porque você usando ele vai causar uma doença. Se você não souber como você para de usá-lo, né? Então... E são várias doenças, que hipertensão. Hipertenso descompensa também com o uso de corticoide. Então, tem que saber indicar. Então, é uma doença ainda que, como vocês puderam ver, a gente tem muita incerteza. Então, os pacientes que já tiveram Covid, eles vão precisar tomar vacina? Eu acredito que possivelmente isso vai acontecer, porque nós estamos vendo casos aí de reinfecção, que a gente está tendo essa notícia que não é tão boa, né? Então, se nós já esperamos o ano inteiro, né, podemos esperar um pouco mais. Vai ficar para a história, a gente vai contar mais tarde, quando a gente ficar mais velhinho. O ano 2020, a virada do ano, a gente teve que passar em casa. Vai ser uma história para contar, né? É isso aí. Exatamente. Então, gente, acho que estamos chegando aqui ao final. Agradecer a Alessandra aqui. Obrigada. Kênia, algumas palavras? Eu quero deixar uma mensagem que a Sandra deixou. Eu acho que tudo isso vai passar. A gente não pode desanimar, não podemos deixar a ansiedade, o estresse, né, a angústia tomar conta dos nossos sentimentos agora, especialmente nesse fim de ano, que é um tempo de esperança, de paz, de harmonia. É só a gente aprender a fazer isso, aprender a comemorar, aprender a festejar de forma um pouco diferente. Esse é meu conselho a todos e a preocupação com a parte emocional de tudo isso é com todos os nossos pacientes, com todos os nossos familiares e conosco mesmo, né? Porque não é fácil para ninguém. Mas tudo isso vai passar e vamos ter muita história para contar, né, Alessandra? Ótimo. Então, eu gostaria de agradecer
A gente está chegando próximo ao fim do ano, mas já fazer os agradecimentos à direção da Rede Sim, assim, foi feito um convite para o nosso grupo para tentar esclarecer ao máximo. Acho que a gente está fazendo um esforço grande de tentar tornar a medicina mais conhecida para as doenças em geral, né, para a população entender um pouco, porque o linguajar já assusta na grande maioria das vezes. Então, agradecer ao Giovanni da TV Sim, a toda a direção por essa oportunidade. Então, é um desafio que nós temos aí de tentar passar uma mensagem para a população entender o que está acontecendo, seja numa pandemia dessa, no Covid ou de outras patologias, como câncer, doenças do coração, infarto. Então a gente vai tentar falar isso da melhor forma possível aí para a população, e obrigado a todos aí pela audiência. E amanhã, às 6 da manhã, e domingo à tarde, e no YouTube também vocês podem acompanhar esse programa. Obrigado a todos. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção. Com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada, a Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.